E aí, meu bom, tudo certo? Beleza? No episódio de hoje, cara, talvez seja um episódio um pouco mais curto, mas eu vou refutar um conceito do Olavo de Carvalho, tá? Que é o conceito de metacapitalismo. Hoje vai ser um episódio um pouco mais sério, tá? Os caras daí, não gosto de episódio sério, assisti 10 minutos só e dropei, era muito sério. Ok, cara, fica tranquilo nos outros episódios que vem aqui do Nova Vertente. Eu vou fazer talvez algo mais leve, tá? Mas assim, primeiro eu vou te contar um pouco a minha história com relação ao Olavo de Carvalho, tá? Como que eu conheci ele. Eu conheci ele há muitos anos atrás, cara. Quando eu comecei a estudar filosofia, tá? Eu sempre fui muito fascinado pela lógica do Aristóteles, né? O Aristóteles tem um livro chamado Organon, que é o livro da lógica, que é um tomo, é um livro que tem 5 livros dentro. E eu tava lá estudando o quadrado lógico e tal, aquela coisa toda, né? E fui na biblioteca e comecei a ver os livros do Aristóteles. E lá na biblioteca, onde eu fiz a minha graduação, tinha um livro do Olavo, que é aquele do Aristóteles em Nova Perspectiva, que eu peguei pra ler isso há, sei lá, uns 12 anos atrás, né? Eu tô com 34 anos, eu estudo filosofia desde que eu tinha uns 15. Eu estudo filosofia há uns 19 anos, mas academicamente acho que eu estudo há uns 12 anos. E eu lembro, cara, como se fosse hoje aquela vez que eu peguei o livro dele, sabe? Lá na biblioteca. Eu peguei o livro, vou dar uma lida e tal. Confesso que não me impressionou muito, mas também, cara, é que assim, não, eu tava lendo Aristóteles, tá? Filósofo foda, entendeu? Daí eu passei pro Olavo meio que dá um downgrade, né? Porque o Olavo é muito inferior ao Aristóteles em inúmeros sentidos, né? O próprio Olavo falava isso. Mas eu li o trabalho dele, cara, antes dele ser modinha, sabe? Antes das pessoas conhecerem ele, né? Antes dele ser impulsionado por um mecanismo de mídia de guerra de quinta geração pro Brasil inteiro conhecer ele, eu já conhecia. Depois, cara, eu lembro que eu tava estudando, acho que um livro do. Eu tava estudando Schopenhauer, tá? E eu tava lendo um livro do Schopenhauer sobre como ganhar discussão sem ter razão. Se eu não me engano, o prefácio daquele livro era um prefácio feito pelo Olavo também. Então eu falei, esse cara aqui, eu já li um outro livro dele sobre Aristóteles e tal, né? Na época ele era o Olavo era um completo desconhecido. E coisa vai, não sei o que, coisa vai indo, né? E eu comecei também, meio, assim, eu sempre fui um cara gamer, tá? Então nas minhas horas vagas eu sempre tô jogando algum jogo, tá? E quando eu tô jogando eu gosto de ouvir podcasts, né? Ouvir pessoas falando. E naquela época, cara, o podcast é uma coisa recente, tá? Naquela época não tinha podcast. E daí eu comecei a procurar na internet, pessoas falando sobre filosofia, assim, 1 hora, 2, assim, sem parar, assim, pra eu ouvir enquanto tava jogando. E daí eu acabei caindo num programa do Olavo, que é o chamado True Outspeak, que eu ouvi todos, cara. Eu ouvi todos os True Outspeak do Olavo também. Inclusive eu me identificava muito com ele em algumas coisas, né? Ele tinha umas críticas à USP, eu também nunca fui muito com a cara da USP, tá? Eu sou um intelectual do sulista do interior do Rio Grande do Sul, né? Minha graduação eu fiz numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, meu mestrado eu fiz numa cidade também, em outra cidade do interior do Rio Grande do Sul, e meu doutorado eu tô terminando em outra cidade também do interior do Rio Grande do Sul. Então meio que, como eu sou um cara bem interiorano, assim, por assim dizer, eu sempre olhei pra USP assim, meio com o pé atrás, sabe? Porque eu via que eles estavam, na verdade, eles estavam importando filosofia francesa, né, pro Brasil. E eu falei, cara, filósofo francês, cara, tem dois, três caras que são bons, cara. Tem o Jacques Ellul, que eu já comentei sobre ele, que é um crítico da tecnologia, um filósofo que estuda filosofia da tecnologia. E tem o outro cara lá que escreveu. Putz, não me lembro o nome dele agora, cara. Jean Baudrillard, que escreveu um livro chamado Simulacra and Simulation, que é bem interessante, um pós-modernista francês e tal. Mas no geral, a filosofia francesa eu não acho ela muito interessante, assim, eu acho meio. Eu acho ruim, tá? E a USP meio que puxou tudo isso pro Brasil, sabe? Vou trazer e tal. E daí o que acontece? Eles implantaram um programa de filosofia francesa lá na USP. E depois, cara, esse programa formou professores que começaram a dar aula nas capitais, né? Então, Porto Alegre tem os caras com influência da USP. Florianópolis, que não é a capital, mas na UFSC, também tem influência da USP.
Paraná, Minas Gerais, tudo. Então meio que uma boa parte da filosofia brasileira ela vem importada da França através da USP e se espalha, tá? Mas como eu sou um cara do interior, cara, isso não chegou aqui. Tá? Não chegou aqui no interior do Rio Grande do Sul. E eu sempre vi meio a USP com o pé meio atrás, sabe? Eu falei, pá, esses caras aí, tipo, isso aí não é filosofia, né? E eu sempre achava isso. E o Olavo acho que foi um dos únicos caras que criticou isso, né? Que ele dizia que a USP era boa para formar historiadores da filosofia. Se tu quiser aprender sobre a história da filosofia, a USP tem uns caras bons lá. Mas filósofo, ela nunca formou nenhum, né? Então meio que acabei simpatizando assim um pouco, sabe, com a figura do Olavo. Eu li muito o Olavo também, eu li o Jardim das Aflições, né, também. Confesso que dropei o livro na metade, que é muito chato, achei muito chato, chatíssimo. Que nem eu disse, porque é que tá, o Olavo ele é interessante se você não conhece filosofia, tá? Se você já leu Platão, você vai achar o Olavo ruim, né? Se você já leu Aristóteles, você vai achar o Olavo ruim. Se tu já leu, sei lá, Leibniz, sabe, Heidegger, se tu já sabe, se tu leu os caras muito foda, você vai ler o Olavo e você vai dizer, né? Não tem como você comparar, tipo, o Olavo com o Leibniz, por exemplo. O Leibniz é um cara, assim, totalmente fora de série. Então eu li os livros do Olavo e falei, puta, que negócio chato, cara. Mas eu tinha uma certa simpatia por ele, porque ele meio que ele via a coisa, a filosofia brasileira mais ou menos do mesmo modo que eu via, né? Que é uma importação de uma filosofia francesa sem pé nem cabeça nem nada. E eu tinha tudo na vida, assim, pra virar um olavista, sabe? Pra ser um cara, assim, super pró-Olavo, assim. Pra olhar o Olavo e falar, meu Deus, o professor Olavo, né? Tem os caras que ficam, o professor Olavo e tal. Eu tinha tudo pra virar esse cara, tá? Só que aconteceu uma coisa na minha vida, cara, que meio que foi responsável por eu não ser um olavista, né? O motivo pelo qual, cara, eu não sou um olavista, né? É por causa de um brasileiro, né, chamado Enéas Carneiro, tá, que é o cara lá do Prona. E eu sempre gostei muito do Enéas também, inclusive eu votei nele, né? O Enéas tinha aquela. O Enéas, na época que eu votei nele, ele era conhecido como o louco da bomba, né? Todo mundo, o louco da bomba, o louco da bomba, não sei o que, louco da bomba. Eu falei, não é louco da bomba. Tá, tipo, tá certo, o Brasil tem que ter uma bomba atômica, um potencial de dissuasão nuclear. Eu olhava pro Enéas e falei, não, esse cara, ele não tá tão louco assim. E todo mundo, porque é o louco da bomba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu sempre vi o Enéas como se fosse uma referência intelectual pra mim, né? Isso aí também tem da filosofia do Aristóteles, que o Aristóteles, ele diz que existe toda uma discussão dentro da filosofia do Aristóteles se é possível ensinar as virtudes para alguém. E o Aristóteles, só cortando e te explicando meio de maneira breve, ele vai dizer que é possível ensinar a virtude. E a virtude ela é aprendida com uma coisa que se chama exemplar moral. Tá? O que é um exemplar moral? É um ser humano que existe no meio e que tu olha o cara agindo e tu se espelha no cara para agir. Que você aprende a justiça convivendo com uma pessoa muito justa. Você aprende a bondade convivendo com pessoas bondosas e tal. Que isso tem a ver muito com o aspecto do animal social, que é muito presente lá dentro da filosofia do Aristóteles. E eu meio que ouvi o Enéas, e vejo até hoje, né, como um exemplar moral. Só que a virtude que o Enéas tem, que é a virtude que eu me espelho no Enéas, é a virtude da sabedoria. Então, eu tinha tudo pra virar um cara tipo Olavo, assim, um olavista, né? Que é o cara que é liberal conservador, que é o cara pró-capitalismo, pró-liberalismo, mas ele é conservador nos costumes, né? Que, na minha opinião, é um delírio esquizofrênico. Não existe você ser liberal na economia e conservador nos costumes. Não, são dois conceitos radicalmente opostos que não fazem o menor sentido junto. É quase como se fosse um oxímoro, tá? Mas, isso é um assunto talvez para um outro episódio. E daí eu Olavo, porque tem que ser liberal, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu olhava assim, tá, mas... Isso acho que isso assim, eu olhava, tá, mas o Enéas nunca falou isso, cara. E o Enéas, ele tinha
uma opinião radicalmente contrária ao liberalismo, né? Ele tinha inúmeros vídeos dele, tu vai ver, ele tinha críticas ao mundo liberal, não só ele, né? As pessoas que estavam junto com ele na área econômica, né? Que nem o Adriano Benayon também, que escreveu o livro Globalização versus Desenvolvimento. Então ele era um cara, assim, não tinha essa coisa de laissez-faire, de livre mercado, não sei o quê. Ou até o próprio mentor intelectual do Enéas, que era o Batista Vidal, né? Pense o quão foda tu tem que ser pra tu ser um mentor intelectual do Enéas, tá? Que era o Batista Vidal, também não era um cara pró-livre mercado. E toda essa galera lá, o pessoal lá do exército, que era muito bruxo do Enéas e tal. E eu li aqueles caras e eu falei, não, tá certo isso. Mas ao mesmo tempo eu tinha assim, tá, tipo, o Enéas tá falando isso aqui, né? O Olavo tá falando isso aqui, eu vou ter que escolher um dos dois caminhos, né, cara? Daí eu falei, ou escolho o Enéas, ou escolho o Enéas, ou escolho o Olavo. E no fim das contas eu acho que o Enéas estava certo, o Enéas estava correto. Tá? Então, meio que o que me salvou de ser um cara olavista e tal, tanto que eu nunca fui aluno do COF, tá? Nunca fui aluno do COF. O que me salvou disso foi o Enéas, cara. Eu falei assim, não, tipo, o Enéas tá correto, essa coisa de ter alguma coisa errada, sabe? Na época, como eu tava começando a aprender filosofia, eu não conseguia enxergar direito, mas eu fui meio no instinto e eu fui ali fui na conversa do Enéas, e eu falei, ó, esse negócio de liberalismo tem alguma coisa errada, isso aí, livre mercado não é bem livre, os países que dizem que, olha, tem que ser livre mercado, os países não são livre mercado, né? Tenta vender grãos brasileiros lá nos Estados Unidos pra tu ver o livre mercado, pra ver se tu vai conseguir. Tenta exportar comida pra Europa pra ver se tu vai conseguir, né? Tenta lá, né? E eu via muito dessa hipocrisia na época, né? O cara que, porque é livre mercado e tal, só que os países que pregam livre mercado, isso já falava o Enéas, são países que não são livre mercado coisa nenhuma, são países extremamente intervencionistas, né? Na época eu tinha muitas discussões com o pessoal que era liberal, né, do mundo liberal. E principalmente depois, né, que o um pouco antes do Bolsonaro ser eleito, que eu já tava fazendo vídeo contra o anarcocapitalismo, já naquela época eu olhava pro mundo liberal e os caras, não, porque tem que privatizar tudo, tem que privatizar tudo. O Enéas e todo mundo da ala da direita pronista ali, todo mundo era contra a privatização. E eu olhava assim, cara, mas você vai privatizar, mas cara, eu ficava em discussões na internet ali, cara, por muitos e muitos e muitos tempos. Eu faço parte de um monte de grupo sobre anarcocapitalismo, tá ligado? O grupo lá do Alexandre Porto, se tu for lá vai ver que eu tô lá, cara. Eu fazia parte de grupos onde tava o Paulo Cogos e tal. Então meio que eu já tava discutindo com esse pessoal já há muito tempo, né? Daí o cara, não, porque tem que privatizar. Daí eu mostrar, ok, tu vai privatizar, mas tu vai vender pra quem? Pra China? Daí o cara, não, peraí, não é pra China não. Tu vai vender pra quem? Pra uma estatal da Noruega? Você tá tirando da mão do Estado brasileiro pra mandar pra um Estado externo, alienígena, usando a linguagem do Enéas. Não vai dar certo, né? E, enfim, isso aí é assunto pra um... Eu fiquei várias vezes discutindo com esse pessoal. E eu acho que eu não virei um olavista, apesar de eu ter toda essa simpatia com ele, porque eu já li coisas do Olavo e tal. Já li várias coisas do Olavo, ouvi todos os True Outspeak, né? Só não ouvi os COF porque tinha que pagar, né? Daí eu não paguei. Mas eu tinha uma simpatia grande, assim, sabe? Pela figura do Olavo e eu tinha tudo pra ser um olavista. Tinha tudo meio pra virar, tipo, ratão, sabe? Ah, livre mercado, sou empresário, não sei o que, basta querer. Mas daí o Enéas se atravessou no meio do caminho e eu acabei engareando por outro lado. Estudei bastante o pensamento político de terceira posição também, mas não gosto. Eu estudei e eu vi que aquilo ali é furado, eu também não acho correto, não sou um cara de terceira posição, não sou o based. Né? O pessoal aí que me acompanha há mais tempo sabe, inclusive, que eu já me manifestei contrário a isso várias vezes, né? Não é o modo correto, na minha opinião. Então é isso, cara, só pra te contar mais ou menos, assim, que eu não sou um cara, assim, que, não leu Olavo, não sabe quem é Olavo, ou vai falar dos fetos abortados, ou vai dizer, o astrólogo, não sei o que. Não, cara, não tem... não tem nada a ver com isso, cara. Bom, assim, ó, o conceito que eu vou falar pra ti um pouco hoje é o conceito eu ia falar anarcocapitalismo. É de metacapitalismo.
Esse conceito eu procurei na bibliografia, tá? E a parte mais antiga que eu achei foi esse artigo aqui que eu tô te mostrando na tela, do site do próprio Olavo, que é um artigo do Jornal da Tarde, impresso em 17 de junho de 2004. Procurei, talvez por referências anteriores, eu não achei. Então acho que é um conceito aí, talvez, do começo dos anos 2000, que é um conceito pós-Guerra Fria, né? Então, ali naquela época que o Olavo escreveu isso, estava se formando a hegemonia do poder norte-americano, que duraria até o final aí dos anos de 2020 e tal, até ser questionada aí pela Rússia e pela China. E bom, eu não vou ficar lendo aqui o artigo dele, tá? Ele tem um artigo, eu vou deixar na descrição se tu quiser ler, tá? É um artigo curtinho, tá? Que fala um pouco sobre metacapitalismo, que nem eu tô te mostrando esse porque é o primeiro artigo que eu achei, é o artigo mais antigo que eu achei do Olavo sobre isso. Mas tem um vídeo do próprio Olavo aqui, ó, deixa eu te mostrar, onde ele fala sobre o conceito, então vamos ouvir aqui. Eu vou ficar quieto aqui. Então, olha aqui tem uma carta interessante, Bernardo Frigeri. Ele diz que uma teoria minha que me impressionou muito pela clareza, pela lógica do raciocínio, é a dos metacapitalistas. Quer dizer, o metacapitalista é o sujeito que ficou tão rico com o livre mercado, e ele já não quer submeter às regras do livre mercado. Então ele tem que dominar o Estado para eliminar a concorrência. Como dizia John D. Rockefeller, dizia, a concorrência é um pecado. Não pode ter concorrência, né? Ele fica magoadinho, que nem o Lula. Então, são os caras que querem paralisar o capitalismo e criar, vamos dizer, na verdade é um sistema fascista, porque você elimina completamente o livre mercado, mas você o mantém sob controle em parceria com os grandes grupos econômicos que partilham do poder com você. Essa é a economia fascista. Na verdade, não existe economia socialista. Só existe dois tipos de economia do mundo. Existe economia liberal capitalista e existe economia fascista, praticada em nível nacional e em nível internacional. Então, esses grupos como Rockefeller e outros, eles são os metacapitalistas, caras que já transcenderam o capitalismo, já estão para além. Então, estão criando um sistema estatal de controle de tudo, né, até da vida privada. E eles constituem, então, uma nova classe social. Você não pode dizer que isso aí é a burguesia capitalista. Não, isso aí já é outra coisa, é uma oligarquia. Porque são dinastias. São essas dinastias que esse autor que nós falamos no começo, o De Ruyter, está estudando. Eu não sei se o estudo dele é totalmente confiável, mas o fenômeno dinástico existe hoje em dia, é uma coisa óbvia. Né? Os Rockefeller estão aí faz várias gerações. Então, eles se tornaram o elemento permanente do poder. Então, isso aí não é burguesia capitalista. Não, isso é uma oligarquia, uma aristocracia. Né? E daí, aqui o remetente, o Bernardo Frigeri, diz o seguinte, lembrei dessa questão quando ouvi e li notícias recentes a respeito da British Petroleum, sobre a qual parece ter pressionado pela libertação do terrorista livre. É isso que eu estava falando agora. A British Petroleum foi lá e mandou soltar, o governo americano também mandou soltar. Quando solta, daí todo mundo, estamos chocados porque foi solto o terrorista, blá, blá, blá. Né? Daí diz ele aqui, David Cameron, o primeiro-ministro, logo saiu em defesa da British Petroleum. Parem, eles são muito importantes para a economia, geram milhares de empregos, não é bom que surja nada que eles causem mais prejuízo. Tá vendo? Não pode magoar. Ora, que eu saiba é o seguinte, se um grande grupo econômico se desfaz, logo aparece outro grande grupo econômico para comer o cadáver dele, tá entendendo? E ninguém, no fim das contas, perde nada. Isso é que eu sei. Agora, por que o dinheiro tem que estar na mão deste e não daquele? Por que o concorrente dele não pode levar vantagem? Tá certo? Isso aí, então, já não é mais o capitalismo, é a oligarquia. Daí pergunta aqui, uma democracia ocidental vai se curvar a uma barbaridade desse tipo? Vai. A essa e a muitas outras. Tá, então basicamente é isso, né? Ele falou de uma maneira bem resumida o conceito, né? Eu vou te explicar depois de uma maneira mais clara, não mais clara, mas eu vou recapitular o que ele falou pra ti, né? Mas em resumo é a ideia de que, olha, o livre mercado deixou pessoas ricas e essas pessoas ricas, quando sobem ao topo, elas estão, por causa do livre mercado, elas ficam vulneráveis, tá?
Daí, por elas estarem vulneráveis, elas querem controlar o mercado para que elas se mantenham no poder para sempre. E daí tem o fenômeno das famílias dinásticas e tal, e tal, e tal, e tal. Que mais aqui? Eu achei... eu achei o vídeo do Ideias Radicais falando sobre isso, cara. Você sabe que eu sou um grande admirador do trabalho do Ideias Radicais. Eu acho que principalmente assim no que diz respeito aí aos investimentos, eu acho que ele dá bons conselhos com relação aos investimentos. Eu lembro que uma época ele tava vendendo aquela criptomoeda, aquela Dash, né, que era Digital Cash, algo assim. E eu falei, vou comprar. O Ideias Radicais tá recomendando, eu vou comprar. Comprei, de lá pra cá só caiu o preço, né? Mas eu tenho fé que um dia vai voltar. Porque o Ideias Radicais, ele é um cara, uma referência intelectual pra mim, um cara que jamais estaria errado. Um cara dele jamais está errado. Então, assim, também peguei, investi um dinheiro lá na Atlas Quantum, os caras meio que bloquearam o meu saque, eu não tô entendendo por que aconteceu, me bloquearam o meu saque lá na Atlas Quantum, né? Não tô conseguindo sacar o dinheiro, mas eu tenho fé que eu vou conseguir sacar. O Ideias Radicais jamais me daria um conselho ruim, né? Esse aqui é um vídeo do Ideias. Deixa eu ver que ano que foi isso, cara. Tem a data aqui, faz bastante tempo, cara. Acho que foi 2018, eu acho. Olha, eu comentei um comentário aqui de 5 anos atrás. Onde o Ideias Radicais também vai falar sobre o conceito de metacapitalismo, tá? E vai te dar aquela solução merda de anarcocapitalista que eu já vou te explicar. Tá? Ideias Radicais, Dash, eu comprei muito Dash. Tô comprando Dash. Oh meu Deus, que é a qualidade. Vários de vocês me pedem para eu falar sobre o problema do metacapitalismo, e isso também é interessante, esse problema, porque ele revela a utopia que os defensores do Estado têm que acreditar. Porque qual que é o problema? Esse termo, metacapitalismo, foi cunhado pelo Olavo de Carvalho. Presta atenção. Para dizer capitalismo de laços, corporativismo, Brasil, que é o quê? É um cara que fica rico pra caramba. Isso eu tô praticamente citando ele nisso aí. Só não lembro exatamente a citação. É um cara que ele fica muito rico, ele fica insanamente rico, e ele decide que ele não quer mais estar submetido ao processo de mercado. Ele não quer mais estar submetido ao capitalismo, à livre concorrência, porque ele pode perder. Então o que ele faz é, ele compra o Estado. Ele compra a legislação, legisladores, ele compra juízes, ele compra um monte de gente dentro do Estado para garantir que esse cara vai continuar rico para sempre e se tornar uma dinastia. Ok. Isso é um diagnóstico correto, sim, isso existe, é a mais normal trivialidade no mundo, não é no Brasil só, mas no mundo inteiro isso é a mais normal trivialidade. A questão é como você resolve esse problema. E na proposta de solução, e não é a proposta de solução dele, é de maneira geral dos fãs dele, que tem umas propostas meio loucas, quase todas elas se reduzem a... é fácil, é só controlar o capitalismo. Porque, ó, se o cara não ficar muito rico, ou se ele não tiver o poder de comprar o governo, não tem problema. Então o que a gente precisa fazer é regular, certo? Então, você precisa ter o livre mercado, você precisa ter o capitalismo, certo? Ele é bom. Ele é bom, o capitalismo é bom, o livre mercado é bom, mas você tem que ser o livre mercado regulado. Porque daí, ó, o que vai ter? Vai ter umas leis que dizem que ele não pode comprar o governo, e daí vai ficar tudo bem. Ou, o governo vai... Tá, e daí o Ideias... Ó, não vou te fazer assistir 9 minutos de Ideias Radicais, tá? O Ideias Radicais, ele vai dar aquela solução dele, que é aquela mesma solução de todos os anarcocapitalistas, que diz assim, é só você acabar com o Estado que você termina com esse problema. É aquela solução padrão de pessoa que tem menos de 100 pontos de QI, né? Só você acabar com o Estado que você termina com o problema. É impossível acabar com o Estado. Quem falava isso não sou nem eu. O Mises falava isso no Economic Policy Thoughts for Today and Tomorrow. Só que esses caras meio que ignoram o que o Mises falou, né? O Mises diz, cara, que tem algumas áreas, tá? Que o Estado, você não tem como... O Estado é mais eficiente que a iniciativa privada, em algumas áreas, tá? E você não tem como acabar com a figura do Estado. Se você acabar com o Estado, você vai gerar um sistema social menos eficiente e você vai ser dominado por países que têm o Estado e tal. Mas a solução do Ideias Radicais é isso. Não, é só acabar com o Estado, né? Basta querer. Só acabar...
É só acabar com o Estado. Só vão acabar com o Estado aqui e tal, não sei o quê. Mas, tô te mostrando esse vídeo do Ideias Radicais só para tu saber que ele também ele fala sobre esse conceito, né? Então, o metacapitalismo ele é o conceito de pessoas que enriqueceram, que ganharam muito dinheiro com o livre mercado e depois passam a querer controlar e acabar com o livre mercado, tá? Esses caras são os metacapitalistas. Outro vídeo interessante é este aqui, tá? É uma aula, tá até no perfil do próprio Olavo, tá? Uma aula dele de 3/10/2020, a aula do COF número 536, tá? Onde ele responde por que grandes corporações financiam a esquerda e tal, né? Aqui, cara, isso aqui é um vídeo de mais ou menos 1 hora, tá? E ele vai retomar esse conceito dele de metacapitalismo e tal. Então, eu vou deixar na descrição, todos esses vídeos aqui, esses artigos, tudo que eu tô te mostrando, eu vou deixar na descrição, tá? Mas, basicamente, o conceito de metacapitalismo é isso, né? Agora, eu vou fazer uma pausa aqui, eu já volto. Tá, voltei, pessoal. Eu fiz uma apresentação em slides para deixar a coisa do modo mais claro e mais objetivo possível, tá? E eu vou te mostrar mais ou menos a minha opinião sobre isso. Eu vou te mostrar por que o Olavo de Carvalho está errado, tá? Então, metacapitalismo existe, né? Em um primeiro momento eu vou te mostrar o que é o metacapitalismo, né? Quid est metacapitalismo, né? Quid est é só fazer um parênteses aqui. É uma expressão latina que significa, da língua do latim, que significa o que é, né? Tem muita gente que diz que seja a pergunta fundamental que leva à filosofia, que é uma busca por um conceito, né? Pela formação de um conceito, né? O que é a justiça, o que é a verdade, o que é a virtude, o que é a beleza, né? A filosofia dizem que começa com essa pergunta, o que é, que na verdade ela não é nenhuma expressão latina, é uma expressão socrática, né? Que o Sócrates tinha muito disso, né? De perguntar o que é tal coisa, né? Então, seria uma busca conceitual. Daí vai vir os caras da filosofia analítica, vão dizer que não existe conceito, papapá. E é chato pra caralho isso aí. Bom, o que é o metacapitalismo? O metacapitalismo é uma expressão criada por Olavo de Carvalho em 2004, né? Que nesse artigo aí talvez tenha antes, né? Minha pesquisa não tá tão aprofundada, mas é do começo dos anos 2000, que refere-se a um cenário pós-além, né, do capitalismo, né? Tem umas letras gregas ali que significa meta, né? Meta é uma palavra em grego que significa além, né? E tem o livro A Metafísica do Aristóteles, né? É um livro que fala sobre além da física, né? Tinha um professor meu do doutorado que ele era especialista em Aristóteles, e ele dizia que, na verdade, assim, o Aristóteles ele nunca escreveu um livro sobre metafísica, né? O livro Metafísica do Aristóteles recebeu esse título porque uns tradutores da filosofia medieval, quando estavam traduzindo Aristóteles do grego para o latim, esses tradutores, cara, eles olharam o livro do Aristóteles de metafísica e eles falaram, cara, não, esse livro aqui não tem título. O que a gente põe de título? Vamos botar um título. Daí os caras falaram, tá, mas esse livro é o quê? É um livro? Daí os caras falaram, não, o livro anterior à física, né? O Aristóteles tem um livro chamado Física. E, bom, se é um livro anterior à física, antes do livro da física, vamos botar assim, metafísica. Então, além da física, né? Então, diz que na história o Aristóteles ele nunca deu o nome de metafísica pro livro dele. Era um livro sem nome que se encontrava no corpo aristotélico antes da física. Mas a palavra meta vem daí, né? Então, além do capitalismo, o metacapitalista seria algo além do capitalismo. Bom, definição, né? Segundo Olavo, existem pessoas e grupos que usaram-se do livre mercado para enriquecer, que fizeram uma grande fortuna através do livre mercado, né? Que é o sistema livre mercado, seria o sistema de livre concorrência e de livre iniciativa. Contudo, quando essas pessoas ficam muito ricas, o livre mercado passa a ser uma ameaça para essas pessoas, porque pode surgir um concorrente melhor que elas e isso pode derrubá-las do topo,
Né? Então, se você tem uma empresa, sei lá, se você tem uma empresa de carros, você começou com uma empresa de carros, você está fazendo carros bons, né? Quando você é o melhor, você não tem como subir mais. Então, tu tem só como descer. E quando é que tu vai descer? Quando algum outro capitalista melhor, mais capaz que você, tomar o teu lugar. Então, o sistema do livre mercado ele é um sistema baseado em uma ideia teórica da eficiência econômica. Né? Então, o capitalista maior, mais alto, ele, em teoria, dentro do sistema liberal, ele é o capitalista que produz o produto com a melhor eficiência possível. Tá? Então, quanto mais eficiente tu for para gerar um produto, mais dinheiro você vai receber, porque você vai fazer um melhor produto pelo menor preço, e mais alto tu vai estar dentro do capitalismo, em um sistema de livre mercado. Tá? E quando tu chega lá em cima, e isso que o Olavo disse, eu mostrei no vídeo, quando tu chega lá em cima, dali tu só tem como cair. Tu não tem como subir mais. E tu vai cair quando? Quando aparecer alguém melhor que você, que vai ganhar os mercados que você tinha antes. Tá? Então, pro cara que ele é muito rico, que ele ficou rico com o livre mercado, pro cara que é muito rico, o livre mercado ele passa a se transformar em uma ameaça. Porque ele pode derrubar a pessoa. Tá? Isso aí o Olavo falou, depois o Ideias Radicais aí repetiu o que o Olavo disse, o Olavo tem escrito isso textualmente, o Olavo também tem isso falado lá nas aulas do COF. Então a ideia de metacapitalismo é mais ou menos isso. Tá? São pessoas que enriqueceram dentro do mundo capitalista e que viram, quando eles estavam no topo, eles começaram a ver o capitalismo como um problema, né, que poderia derrubá-los do topo. Bom, nesse sentido, né, o livre mercado seria algo bom para o pobre, né, porque através do livre mercado o pobre ele pode ficar rico, se ele for eficiente, né, se tiver uma boa empresa e tal. Mas o livre mercado é algo muito ruim para quem? Para o muito rico. Porque o rico, através do livre mercado, o rico ele pode deixar de ser rico. E ele vai deixar de ser rico quando? Quando ele perder a eficiência econômica dele, quando vier alguém mais eficiente economicamente do que ele. Então, o sistema de mobilidade social que é dado pelo sistema de livre mercado é visto, então, pelo metacapitalismo como uma ameaça ao grande capitalista. Então, grandes grupos de capitalistas, né, que seriam aí as famílias dinásticas e sociedades secretas, que surgem do capitalismo, que seriam frutos do livre mercado, passam a lutar contra o capitalismo. E o modo de fazer isso, né, é através do controle do Estado. Né, e o Estado vai fazer o quê? Ele vai acabar com a concorrência e assim esses caras que estão no topo, eles vão ficar no topo para sempre por dinastias e séculos e séculos e séculos. Tá? Não vou citar nenhum nome de nenhuma família dinástica para deixar o vídeo mais leve, para não arrumar problema com a plataforma. Tá? Mas existem famílias capitalistas aí que estão aí há 400 anos, algumas mais, tá? Então é mais ou menos isso a teoria do Olavo, tá? Sobre o metacapitalismo. Tá? Agora, será que isso aí tá correto? O que tu acha, ouvinte? Será que a teoria sobre metacapitalismo tá certa? Será que o Jorge Soros ele ficou livre por causa do livre mercado? Ele ficou rico por causa do livre mercado e agora quer acabar com o livre mercado para se manter rico? Será que é isso, ouvinte? Pensa um pouco aí. Será que isso está correto? Não está. Tá? O Olavo de Carvalho está errado e eu vou te mostrar o porquê. Mas antes de eu te mostrar, eu preciso que tu tenha entendido o que é o metacapitalismo na visão do Olavo. Então, haveria ali o sistema de livre mercado e algumas pessoas foram enriquecendo com o livre mercado. Tá? E daí, quando elas chegaram no topo, elas viram o livre mercado como uma ameaça e, através do dinheiro que elas têm, elas tentam controlar o mercado através do controle do Estado, com o objetivo de se manter perpetuamente no poder. Grandes famílias dinásticas, grandes sociedades secretas, etc, etc, etc. Tá, o problema do argumento do Olavo é o seguinte. O argumento do Olavo parte de um duplo cenário que não existe fora do mundo teórico. Eu vou te explicar com calma. Tá? Em um primeiro momento, tá, do cenário do Olavo, existiria uma espécie de estado de natureza capitalista, né,
que é visto pelo Olavo como um cenário de livre mercado, um cenário bom, uma espécie de capitalismo puro. Então você teria ali um cenário onde as pessoas estão, através da livre concorrência, elas estariam enriquecendo e tal, e tal, e tal, e tal. Esse é o primeiro cenário, que é o cenário onde é todo mundo bonzinho e todo mundo está tentando gerar o melhor produto pelo melhor preço através de um sistema de livre concorrência. Tá? Esse é o ponto 1. Tá? É preciso que tu entenda isso. Tá? Esse seria o primeiro cenário, que seria o estado de natureza capitalista, segundo o Olavo. Tá? Só que depois... Tá? Surgiriam os capitalistas malvados, que usariam do capital para controlar o Estado e se perpetuar no poder. Tá? Esse Estado ruim seria quase como se fosse um Estado doente do mundo capitalista. O Olavo vai chamar isso de metacapitalismo. Tá? E o Ideias Radicais chama de corporativismo. E até o próprio Olavo no vídeo ele falou que é o corporativismo. Né? Então você tem um primeiro estado de natureza, que seria o estado onde as pessoas estão concorrendo e através do livre mercado elas ficam ricas. E depois desse estado vem o outro, que é o estado das pessoas ricas que querem controlar o livre mercado. Tá? Então são dois estados diferentes. Tá? Contudo, o primeiro momento descrito por Olavo nunca existiu em toda a história da humanidade. Tá? Um cenário de livre mercado onde as pessoas enriqueceram através do livre mercado, puramente do livre mercado. Né? Se pergunte, ouvinte, quando é que foi isso então? Se tu tá me dizendo que existiu um estado onde as pessoas competiam livremente, sem nenhum metacapitalista interferindo nada, que existiu um estado puro de livre mercado, tu pode me mostrar, ouvinte, um exemplo histórico? Quando é que foi que isso aconteceu? Quando foi que o sistema capitalista teve de fato um mercado livre, um mercado sem interferência de metacapitalistas, um Estado sem interferência um mercado sem interferência do Estado? Quando é que foi isso? Porque os Estados Unidos nunca foi isso, cara. Os Estados Unidos, desde o começo, ele tem uma influência muito grande de famílias dinásticas que controlam tudo, inclusive o Estado americano. Tá? Desde o começo da fundação ali já não havia livre mercado ali. Tá? A Europa, tu vai pegar quando é que foi o livre mercado europeu? No começo da Revolução Industrial? Não, porque já existiu um mundo corporativo ali no começo da Revolução Industrial. Tá? O que eu tô querendo te mostrar é que nunca existiu em nenhum momento histórico da humanidade um cenário de pura e livre concorrência entre seres humanos para gerar um melhor produto pelo melhor preço. Tá? Então esse estado de natureza capitalista, que na teoria do Olavo seria o capitalismo bom, o capitalismo puro, isso aí não existe. Tá? Não há nenhuma comprovação histórica que isso existiu. Não há nenhum exemplo histórico em que isso existiu. Tá? E se você achou algum exemplo histórico, me mostre nos comentários, me dê uma resposta nos comentários que provavelmente eu vou conseguir achar uma interferência do Estado naquela indústria. Tá? Toda grande indústria ela cresce por causa do Estado, né? Ou por causa de famílias que controlam o Estado, que no caso é os Estados Unidos. Né? Então, cara, a verdade é que na história da humanidade, onde existiu o capitalismo, né, o capitalismo sempre existiu como corporativismo. O capitalismo de livre mercado, ele não existe fora do mundo teórico. Ele não existe na praxis. Não há nenhum exemplo histórico onde o livre mercado existiu no mundo. Tá? Então, se o capitalismo... muita gente fala, porque a escola austríaca, porque não sei o que... Tu conhece a história da Áustria, meu querido? Tu conhece a história da Áustria? Tu acha que os caras da Áustria são livre mercado? Você acha que a Áustria é livre mercado? Você sabe quem que tá por trás do poder da Áustria, cara? Você conhece a história da Inglaterra? Quem tá por trás da família real inglesa, cara? Você vai ver, cara, não há livre mercado, nunca houve livre mercado em nenhum lugar do mundo. Tá? Não, isso é impossível, tá? Mas voltando aqui, ó. Se o capitalismo, em um cenário de livre concorrência entre empresas sem a interferência do Estado... Acho que faltou uma palavra aqui. Tá? Se o capitalismo, vou de novo. Se o capitalismo é um cenário de livre concorrência entre empresas sem a interferência do Estado e de famílias dinásticas, então pode-se afirmar que, de fato, o capitalismo, desse modo, ele nunca existiu.
Nunca existiu um cenário capitalista sem de um real livre mercado, de uma real concorrência, sabe? Onde não houvesse, digamos assim, o Estado de algum modo moderando ali, ou se não houvessem famílias dinásticas de algum modo moderando e controlando tudo, né? Nunca houve um Estado onde o capitalismo fosse algo realmente livre. O que se tem no Ocidente, tá, é uma ilusão de livre mercado, de livre concorrência. Só que, na verdade, as grandes empresas pertencem todas aos mesmos grandes grupos, né? Que são as famílias dinásticas e sociedades secretas iluministas. Uma empresa ela até pode começar pequena, de um modo meio livre, né? Mas quando ela começa a crescer para ficar grande, ela vai ter que beijar a mão das famílias dinásticas, das sociedades secretas iluministas, né? Um exemplo recente disso é o próprio Flow, né? O Flow é uma empresa que cresceu pequena por próprio mérito do Monark, do Igor e tal. Só que quando ela quis crescer mais, cara, daí você tem que beijar a mão dos caras. Você tem que beijar a mão do grande capitalista. Que vai existir como? Que vai existir na figura do acionista de grandes empresas. Então vai lá o iFood, patrocina os caras. E a partir do momento que o iFood foi ali e patrocinou, o iFood se tornou dono do negócio. Ele já se tornou, assim, a empresa que pode ditar o que pode ser dito e o que não pode ser dito dentro do Flow Podcast. E quando o Monark falou aquela merda lá, por que ele saiu? Para eles não perderem patrocinador, né? Então o patrocinador começou a mandar. Então até uma empresa, ela até pode existir como livre quando ela é pequena, mas quando ela começa a se alavancar para ficar muito grande, esses caras todos, dessas famílias dinásticas, dessas sociedades secretas, eles vêm com dinheiro em cima, cara, e compram tudo e acabou, bicho. Daí você já tá sob o controle disso, né? Não existe nenhuma grande empresa do mundo capitalista que não tenha as mãos dessas famílias dinásticas e dessas grandes sociedades secretas iluministas, cara. O cenário, e tu pode ver, se tu vai falar com o ANCAP sobre isso, né, quando ele vai te falar sobre livre mercado, sobre livre concorrência, ele sempre vai usar um exemplo pequeno. Tu já notou isso? Ele sempre vai falar assim pra ti, veja bem, imagine que você tem uma casinha de cachorro quente. Ele sempre vai pegar uns exemplos mínimos. Imagine que você abriu um mercadinho na frente de um outro mercadinho, e daí vocês concorrem e o melhor mercadinho fica maior, não sei o que. É sempre numa escala micro, tá? Por quê? Porque se tu pegar a escala macro, que é a escala dos reais grandes capitalistas, daí você vai ver que não há liberdade econômica nenhuma. Os caras controlam completamente tudo, tá? E o Soros, né? Então o Olavo, ele vê o corporativismo das famílias dinásticas e sociedades secretas como se isso fosse um fenômeno alheio ao capitalismo, como se fosse um anticapitalismo, né? Só que na verdade isso é o capitalismo, né? É o único capitalismo possível de existir. O capitalismo de livre mercado, ele é um capitalismo teórico, tá? Se você é um cara que estuda teoria liberal, aquilo ali funciona dentro do mundo teórico, tá? No mundo prático, aquilo ali não existe, tá? Então, assim, o Olavo, ele vê o Soros e ele diz, o Soros é um metacapitalista, ele odeia o capitalismo, ele odeia o livre mercado, só que na verdade o Soros não é um metacapitalista, o Soros é um capitalista, né? É um capitalista real, um capitalista que existe fora do mundo teórico, tá? Que é o capitalista que existe no mundo prático, tá? Isto é capitalismo, é um grande corporativismo onde grandes empresas controlam tudo, né? Que a casta dos comerciantes exerce o poder dentro do mundo liberal, do mundo de primeira posição, tá? Isto é capitalismo. Essa ideia de um Estado puro, de livre concorrência, que o Olavo cita como se fosse o capitalismo bom, isso aí existe dentro do mundo teórico, dentro da escola da escola austríaca, dentro do Mises, dentro do Hayek, né? Mas no mundo que a gente vive, que é o mundo que existe, no mundo da praxis, isso não existe, né? Isso é um delírio, tá? O cenário de livre mercado, né, é um delírio utópico teórico da escola austríaca cujo objetivo é servir como fundamentação teórica para o poder de grandes corporações sobre a vida das pessoas. Eu já falei sobre isso. O liberalismo, então, né, ele é um modo de organização social humana na qual a casta dos comerciantes exerce o poder. E eles farão isso de todos os modos possíveis, incluindo o cenário de controlar o Estado para limitar a concorrência.
capitalismo não é sobre livre mercado, capitalismo é sobre lucro, tá? E eles vão usar todos os modos possíveis para conseguir lucro, tá? Incluindo controlar o Estado. E eles vão usar esse lucro para se manter perpetualmente no poder, né? O Soros, por exemplo, né, já falei sobre o Soros em outros episódios. O Soros, ele usa o lucro dele para gerar uma pauta moral que vai servir como fundamentação para uma sociedade onde as pessoas aceitem pagar 400% de juro em um empréstimo, tá? Por que as pessoas vão aceitar isso? Porque através da influência de grupos minoritários, um vai começar a brigar com o outro e ninguém vai perceber que eles estão sendo roubados por vampiros. O Enéas via isso muito bem. O Enéas, ele tinha até uma metáfora do polvo, né? Ele dizia que o mundo liberal, ele era um mundo onde tinha um controle central, que seria a cabeça do polvo. E esse polvo, ele jogaria os tentáculos dele pelo mundo inteiro e puxaria o dinheiro para ele, né? Então existe um controle completo dentro do mundo liberal, tá? Que é feito por essas famílias dinásticas e pelas sociedades secretas, que não tem absolutamente nada a ver com o livre mercado, tá bom? Por isso o conceito de metacapitalismo do Olavo é errado, né? O Olavo, então, voltando, né, ele está apontando o capitalismo real, né, que é uma sociedade vampírica, né, que é o mundo corporativista, e vê esse capitalismo real como um problema, né, e ele vai chamar esse problema de quê? De metacapitalismo. Já o capitalismo que ele vê como o bom, o capitalismo bom, é o capitalismo teórico do livre mercado, que é um capitalismo que não existe, que nunca existiu e que jamais existirá, tá? Nunca na história da humanidade existiu um cenário de livre mercado, tá? Não existe, nunca existiu e nunca existirá um cenário de livre mercado. Sempre vai ter esses caras, essas famílias dinásticas controlando grandes bancos, grandes fundos de investimento, dizendo quem vai ter voz e quem não vai ter em uma rede social, e etc, etc, etc. Desse modo, né, então, voltando para o conceito do Olavo, ele consegue empurrar os males do capitalismo para fora do capitalismo. Ele põe os males do capitalismo não no capitalismo, ele vai botar os males do capitalismo na conta do metacapitalista. Então ele vai olhar a família Rock não sei o que, a família Hot não sei o que, os Soros, ele vai olhar e dizer, não, isso aí não é capitalismo, isso aí não é capitalismo, isso aí é um metacapitalismo. O mal, ele nunca tá dentro do capitalismo, o mal, ele tá fora do capitalismo. Que no fim das contas é o dualismo do Olavo, né? Ele vê o bem como se fosse o livre mercado e o mal como se fosse esses caras querendo controlar o livre mercado. Só que ele não entende que só o que existe, que a gente chama de capitalismo, é esses caras. O cenário de livre mercado, isso não existe. Nunca existiu. Me mostre um exemplo histórico onde isso existiu. Bom, vamos voltar aqui. Desse modo, ele consegue empurrar os males do capitalismo para fora do capitalismo. Ele põe na conta do metacapitalismo. Para o Olavo, o capitalismo é bom e o metacapitalismo é ruim. Só que o problema é que o capitalismo que o Olavo defende não existe. Talvez em uma escala micro exista, né? Que o exemplo do cara do cachorro quente e tal. Mas eu estou falando em grandes empresas que controlam o planeta inteiro. Resumo. O Olavo vê o único capitalismo que existe no mundo prático como algo ruim, e chama isso de metacapitalismo. Já o capitalismo teórico, ele vê como algo bom, mas ele não se dá conta que esse tipo de capitalismo nunca existiu e nunca existirá na história da humanidade, né? Então, se você acredita que capitalismo de livre mercado existe, grandes empresas concorrendo de uma maneira livre, por favor, me deixe nos comentários um exemplo. Um exemplo só. Se me mostrar um bom exemplo, eu deleto o vídeo. Acabou o vídeo, então eu deleto. Não, tava errado. Inclusive até posso dizer, não, tava errado, o cara realmente me deu um bom exemplo, né? Então alguém que queira refutar isso que eu tô falando, deve poder conseguir mostrar algum exemplo histórico onde uma única grande empresa capitalista tomou grandes proporções sem o auxílio de grandes bancos e de grandes fundos de investimento. E esses grandes bancos e grandes fundos de investimento, eles mandam no Estado porque eles são os donos do dinheiro, tá?
Tá, então é isso, cara. Se inscrevam no canal, ajudem o Nova Vertente a crescer. Tá? Deixa um like nesse vídeo hospedado em uma grande corporação de tecnologia que só é grande porque é fechada com bancos e com cabeças do sistema financeiro dinástico dos vampiros. Tá? Mas assim, ó, sério, deixa um like aí no vídeo, cara, porque esse tipo de conteúdo eu te garanto que você não vai ver em nenhum outro canal do Brasil. Tá? Eu duvido que você consiga me mostrar alguém que falou sobre isso que eu tô te falando aqui, tá? O único cara que conseguia entender mais ou menos o que é de fato o regime liberal era o Enéas, tá? Então, mas o Enéas já morreu, então provavelmente o único cara mais ou menos que segue a linha do Enéas hoje meio que sou eu ali, então, né? Então você não vai conseguir encontrar um conteúdo desse em nenhum outro lugar e por isso seria interessante se tu me desse um like no vídeo. Deixa um like no vídeo aí, ouvinte, pelo amor de Deus, cara, nunca te pedi nada, tá? E é isso, não sei se tu entendeu, tá? Mais ou menos o que eu tô querendo te dizer, né? Então o Olavo, ele meio que ele tem uma visão romantizada do que é o capitalismo, né? Que ele vai dizer que o capitalismo é um sistema de livre troca, de livre mercado e tal, e tal, e tal, e tal. Só que em um nível maior, a gente percebe que simplesmente isso não existe. Não existe livre cenário de livre concorrência. Nem dentro dos próprios Estados Unidos isso existe, tá? E muito menos de país em país, cara. Você vai tentar vender uma coisa num país, o outro já dá um protecionismo ali. Os metacapitalistas de lá já pegam, já fecham o Estado para não quebrar as empresas deles, tá? E assim vai indo, cara. Então, o sistema de livre mercado desse tipo, assim, que é o modo romantizado pelo Olavo, isso aí não existe. Isso aí tá errado, né? Ele existe dentro de um ponto de vista talvez teórico, tá? Que você mostra ali que, olha, através de um sistema de livre concorrência, de livre iniciativa, é possível ofertar talvez o melhor produto pelo menor preço e tal. Mas fora do mundo teórico isso não existe, tá? Nunca existiu o livre mercado no Brasil. Se o livre mercado é isso, a livre concorrência entre empresas para gerar o melhor produto pelo menor preço, tá? Nunca existiu no Brasil, tá? Nunca existiu nos Estados Unidos, nunca existiu na Europa, tá? O sistema que a gente vive, que é o mundo pós-iluminista, né? que na verdade que é o mundo iluminista, a gente está entrando no pós-iluminismo porque esse sistema está em crise. Mas esse sistema iluminista, cara, desde que surgiu em 1789, ele já surgiu com famílias dinásticas controlando tudo. Nunca houve um cenário suposto do capitalismo, de livre mercado e tal, que você cria uma indústria e você é mais eficiente, daí você sobe e tal. Não, tu vai subir se os caras estiver contigo. Se tu não tiver com os caras te quebram e você já era, tá? Então, o capitalismo que existe no mundo que a gente vive, ele não é o capitalismo que o Olavo prega como se fosse o bonzinho da história. O capitalismo que a gente existe hoje é o metacapitalismo, então não há capitalismo, só o que há é metacapitalismo, então. Mas é isso, cara. Tu entendeu mais ou menos o que eu tô querendo te dizer? Né? Se alguém quiser me refutar nos comentários, eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Né? Comece tentando me mostrar um exemplo de alguma empresa que cresceu totalmente sozinha sem o auxílio do Estado, né? Que cresceu no sentido de ficar muito grande. Não vem com, eu tenho uma empresa que vale R$1 milhão. Você é chinelo se você tem uma empresa que vale R$1 milhão. R$1 milhão não vale porra nenhuma. Eu tô falando de empresa grande, tá? As grandes empresas capitalistas que giram em torno de dezenas, centenas de milhões e bilhões e de fundos de investimento trilionário, cara, isso aí tá na mão das mesmas pessoas, dos mesmos grupos, cara, desde o começo da Revolução Industrial em 1789, lá na França, tá? Mas não vou citar as pessoas para né, para não para não causar um problema aqui pro canal do Hernani. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se inscrevam no canal aí, me deixam um like, né? E até semana que vem, tá?